Janeiro é um mês em que nossa cidade ela fica bem movimentada, temos sempre pessoas passando por aqui, turistando, visitando, e não é diferente em nossa igreja. Uma coisa que a gente sempre costuma colocar aqui é que esse é um dos principais pontos importantes de serem conhecidos quando se vem a Maceió, que é a Igreja Batista do Farol. Mas logo no começo do culto eu revi, né, ali algumas pessoas de Santos, né, amigos ali de Daniel e Thaís, e eu não sei se há outras pessoas nos visitando que talvez estejam nessa situação, passando férias, vieram através de algum familiar. Estenda a sua mão, só para que a gente possa reconhecer, dar boas-vindas. Nós temos pessoas nos visitando ali atrás também. Saibam que vocês ali também são muito bem-vindos. Desde o culto do Ano Novo eu também tinha visto Rebeca, Jael, família. Saibam também do carinho que temos por vocês como igreja, o quanto são bem-vindos também. E se você nos acompanha pela internet, saiba que às 18 nós temos culto, dá para você se organizar. E talvez se você nunca esteve presencialmente, também ser bem-vindo aqui à nossa celebração. Que bom estarmos juntos nesse primeiro domingo de 2025. E a nossa oração é que Deus possa falar e continuar falando profundamente aos nossos corações. Mas o tema da nossa reflexão desta manhã é amor e graça. E este é o tema baseado, influenciado, inclusive, por aquilo que é o tema da Convenção Batista Brasileira para esse ano, que é Anunciemos o Amor Glorioso. E pensando no amor, me veio também essa perspectiva, eu falei do amor glorioso, mas na verdade é do amor gracioso, né? A perspectiva do amor e da graça. E eu confesso que são duas palavras e talvez até o conceito de graça é algo que me chama muito a atenção. Eu acho que ainda mais depois que fui para o seminário e depois que comecei a caminhada ministerial, eu acho que a ideia da graça, ela começou a fazer ainda mais sentido para mim. Eu penso que não tem como a gente vivenciar a experiência de salvação, de relação com Cristo, sem entender a profundidade da graça. Mas eu reconheço também pela minha caminhada desde pequeno na igreja, eu acho que por muitos anos eu não entendi o que era exatamente a graça de Deus. Eu penso que a gente precisa entender, enxergar exatamente quem nós somos, o tamanho e a imensidão de Deus, para que a gente possa entender também essa graça dele. E o texto que vai servir como base para a nossa reflexão está lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao verso 50. Como o trecho, né, a perícope que a gente vai ler, ela é um pouco extensa, ela não vai ser projetada, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, seja ela física ou virtual, Lucas 7, do verso 36 ao verso 50. E eu penso que conversar sobre amor e graça, ela é algo indispensável se nós queremos ser discípulos de Cristo. Não dá para a gente verdadeiramente viver o discipulado e anunciar o amor gracioso se a gente não compreende e a gente não pratica a graça. Se nós não fomos ainda alcançados e transformados por essa graça. Por isso, conversaremos sobre amor e graça. Lucas 7, do verso 36 ao 50. Eu vou ler aqui na minha versão, a nova versão transformadora. Você pode acompanhar aí na versão que você tem em mãos. Diz assim a palavra do Senhor. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com o seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas.
Qual deles o amou mais depois disso? Versículo 43. Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja, esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com as suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Versículo 49, os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos pela oportunidade e a liberdade que nós temos de ler a tua palavra. E nesse momento nós pedimos que o teu Santo Espírito possa iluminar os nossos corações para compreendermos as verdades aqui escritas e também entendermos aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que as nossas mentes e corações estejam abertas para o teu trabalhar e que possamos ser transformados pelo poder da tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Antes de nós conversarmos propriamente dito sobre o texto e sobre essa reflexão do que podemos aprender sobre o amor e a graça, é importante a gente fazer alguns esclarecimentos, porque esse é um texto muitas vezes confundido e mal interpretado na leitura. Se os irmãos conhecem, sabem que nós temos 4 evangelhos, né? 3 deles são sinóticos. João não é sinótico, ou seja, não é visto, né, não tenta apresentar relatos a partir de uma mesma ótica. Mateus, Marcos e Lucas, eles têm vários trechos que são compartilhados, outros não, os relatos que são partilhados a partir da ótica de cada um deles. João não. Porém, esse texto aqui, ele vai aparecer apenas em Lucas. Ele não é trazido por Mateus, não é trazido por Marcos. Porém, Marcos e Mateus, assim como João, trazem referência a uma outra situação em que uma mulher, ela se apresenta aos pés de Jesus e ela é até repreendida ali por conta do desperdício daquele perfume que estava sendo ali derramado para ungir Jesus. E muitas vezes, leituras mais rápidas ou compreensões distorcidas levam a misturar essas histórias, e alguns entendem que essa mulher pecadora aqui de Lucas era Maria, a irmã de Lázaro, Maria ali de Betânia. Outros nomeiam como Maria Madalena. Porém, pelo que nós lemos em Lucas, a gente não consegue identificar a identidade dessa mulher. É certo que se você passar a página da sua Bíblia, Lucas 8, começa a falar sobre as mulheres do ministério de Jesus. E a primeira mencionada ali no versículo 3 vai ser justamente Maria Madalena. Então, por conta da proximidade do relato, alguns fazem essa inferência. Mas nós não podemos aqui dizer exatamente a identidade dessa mulher. Por certo, não é Maria de Betânia, e pelo contexto, também não seria Maria Madalena. Então, nós só podemos dizer que é uma mulher pecadora. E eu trouxe até, não sei se vocês conseguem acompanhar, está um pouco menor ali a tabela, há um comentarista chamado F.F. Bruce, que ele tenta até apresentar essa diferenciação, trazendo ali o que era esse relato de Lucas, o relato de Mateus e Marcos e de João, justamente para diferenciar. E aí, por exemplo, no que diz respeito à pessoa, Lucas vai mencionar apenas uma pecadora. Já Marcos e Mateus vai mencionar uma mulher, e João vai ser muito claro, dizendo que ali era Maria, a irmã de Marta, Lázaro, moradora ali de Betânia. Em relação ao lugar, e esse outro diferencial muito importante, pela leitura do texto, pelo contexto, a gente entende que Jesus estava em Cafarnaum. O Evangelho de Lucas, aqui nesse trecho, ele está apresentando a vivência de Jesus no seu ministério ainda na Galileia. E aqui a gente entende que ele estava na cidade de Cafarnaum, na casa de um fariseu chamado Simão.
Já em Marcos e Mateus e João, o local é muito claro. Jesus estava em Betânia, não é o mesmo lugar. Porém, o fato de ser mencionado em Lucas o nome de Simão e Marcos e Mateus também referenciar Simão, essa confusão acaba também acontecendo. Porém, aqui em Lucas é Simão, o fariseu, e em Marcos e Mateus é mencionado Simão, o leproso. Tá? E em Betânia, pela leitura, em João, pela leitura, a gente entende que eles estavam possivelmente ali, talvez, na casa de Lázaro. E Simão era uma palavra muito comum, tanto que no grupo de apóstolos nós temos duas pessoas chamadas Simão. Simão depois passa a ser chamado de Pedro. E Simão a gente poderia pensar que seria como talvez um José da Silva dos nossos tempos, né? Que a gente consegue encontrar várias pessoas com o nome de José, com o sobrenome Silva. Também acontecia isso no tempo de Jesus. Uma outra diferença que o comentarista traz aqui é o momento em que isso acontece. Aqui no livro de Lucas, a gente está ainda no começo do ministério de Jesus, ainda quando ele estava ali na Galileia. Já em Marcos e Mateus e em João, a gente já está na proximidade ali do período da crucificação, no período da Páscoa. E as objeções que são levantadas, elas também são diferentes. Como nós lemos aqui em Lucas, quando Jesus ele permite que aquela mulher toque em seus pés e tenha toda aquela aproximação, Simão não menciona, mas Jesus, lendo a mente de João, ele entende que João começa a criticar, olha, Jesus talvez não seja um profeta de verdade, porque se ele fosse, ele não permitiria que essa mulher estivesse tocando nos pés dele. Já em Marcos e Mateus e em João, a objeção que se levanta é em relação ao desperdício. É quando Jesus, inclusive, vai falar, olha, os pobres vocês sempre vão ter conosco, com vocês. Né? O que essa mulher está fazendo é, inclusive, algo que vai ser lembrado sempre que as boas novas forem pregados. E também, eu coloquei aqui como antagonista, tá? O comentarista ele não traz essa expressão, mas aquela pessoa que se levanta para se colocar contrário ao que está acontecendo, no texto de Lucas é Simão. No texto de Marcos e Mateus é mencionado alguns dos presentes, e João chega a nomear de maneira muito claro que ali era Judas Iscariotes, mencionando inclusive que ele era tesoureiro ali do grupo dos apóstolos. Por que eu estou colocando isso daqui? Porque é muito importante que sempre que a gente lê o texto bíblico, a gente busque entender o contexto, os personagens. Eu sei que quando a gente não tem muita familiaridade, às vezes as coisas ficam realmente confusas, mas compreender o contexto, compreender aquilo que o autor do texto bíblico quer trazer, nos ajuda não só a ter uma melhor compreensão, mas uma maior e melhor aplicação nas nossas vidas. É por isso, inclusive, que a gente sempre estimula a participação na escola bíblica dominical. Detalhes como esses, questões como essas, são coisas que a gente sempre estuda na escola bíblica dominical, né? Cada classe, estudando os diferentes livros, para que a gente possa compreender melhor o texto bíblico. Tendo dito isso, quero conversar um pouquinho sobre as atitudes de Jesus, de Simão e desta mulher, e o quanto essas atitudes nos ensinam sobre o amor e a graça de Deus. E a primeira atitude que eu destaco é a atitude de Jesus, o nosso maior modelo de amor e de graça. E perceba que nesse texto, e ao longo de todos os evangelhos a gente percebe isso, mas só nessa partezinha aqui, Lucas 7, versículo 36 ao 50, nós vemos Jesus sentando, né, e comendo e participando no mesmo momento com pessoas tão diferentes. Nós temos ali um fariseu, alguém que estava extremamente preocupado em cumprir a lei e em fazer a lei ser cumprida de maneira rigorosa, né? E pode parecer até estranho como é que essa mulher entra também na casa desse fariseu, mas era muito comum que em casas de pessoas com mais condições houvesse um espaço à frente e as pessoas ali fizessem refeições, e em momentos especiais como esse, a participação do povo mesmo, para ouvir ali aquilo que os convidados do fariseu iria trazer. E é por isso que aquela mulher toma a liberdade e entra naquele espaço. Mas Jesus, ele estava junto, tanto com o fariseu como com a pecadora. E aí a primeira lição, a primeira percepção que a gente pode ter é que o amor, a graça de Jesus, ela não tem a ver com quem somos ou com aquilo que nós fazemos, mas com quem Cristo de fato é.
Não estou falando que a gente pode permanecer no pecado. Eu não estou falando que aquilo que a gente faz, pensa, pratica, não venha a ferir a santidade de Deus. Mas o que eu estou colocando aqui é o que nos torna, na verdade, digamos, habilitados a estar na presença de Deus, a buscar a Cristo. Não é aquilo que nós somos, quem nós somos ou aquilo que nós fazemos, mas quem Cristo é. Aquele fariseu, aquela pecadora, elas só poderiam estar ali, só foram recebidos não por elas, não por eles, mas por quem Cristo é. Não é sobre mim, não é sobre você. A graça, o amor, não é sobre nós, é sobre Cristo. E é isso que ele nos ensina aí, quando nós lemos e aprendemos sobre o amor e a graça nos evangelhos, é justamente nesse ponto que nós somos desafiados. Entender que o amor e a graça de Deus é muito maior, é infinitamente superior aos nossos padrões, aos nossos conceitos e aos nossos costumes, aquilo que nós estamos, inclusive, acostumados. E se você olhar para o texto bíblico, e se você ler o texto bíblico com esses olhos, como disse inclusive o pastor Vitor no último domingo na pregação, a primeira sensação que vai vir é realmente temor. A percepção do como muitas vezes nós caminhamos e agimos até mesmo na contramão, no sentido oposto daquilo que Cristo nos ensina. E é muito interessante porque Jesus, ele sabia disso, ele sabia que era isso que estava no coração e na mente de Simão. Alguns comentaristas até defendem que Simão chama Jesus para esse momento, não porque estava interessado necessariamente em segui-lo, mas talvez até para ouvi-lo e ter ainda mais provas contra Jesus, ou mesmo para se mostrar diante do povo, até porque os convidados que um fariseu recebia chamava a atenção ali dos seus vizinhos, e Jesus já estava sendo conhecido e ganhando fama ali onde ele estava, mas independente da intenção, o coração de Simão ainda estava funcionando muito pelo eu de Simão. E Jesus, entendendo isso, ouvindo isso, ele começa a apresentar uma parábola, a maneira como Jesus costumava confrontar. E eu vejo muito amor e graça aqui também, porque o amor não nos leva a passar a mão. Se a gente ama, a gente confronta. Mas eu acho extremamente gracioso, né? E aqui pensando realmente em graça, a maneira como esse confronto acontece da parte de Jesus. Porque naquele momento ele fala, olha Simão, deixa eu compartilhar uma coisa contigo. E Simão, imaginando talvez que fosse vir algo ligado a ele, direcionado a ele, e talvez até um elogio diante daquilo que ele estava fazendo, o que Jesus começa a contar é uma parábola. E nessa parábola ele começa a falar sobre 2 credores com dívidas extremamente desproporcionais, extremamente diferentes, porque um devia 50 moedas de prata, o outro devia 500 àquele mesmo credor. Só que havia uma coisa em comum nesses 2, ambos não tinham condições de pagar. Eu espero que você não esteja começando o ano 2025 assim. Espero que as suas dívidas tenham sido bem calculadas e que você tenha a condição de pagá-las. Mas Jesus narra essa história colocando, olha, aquele credor, ele sabia que não havia condições de pagamento. E o que ele faz? Ele, ao invés de colocar aqueles credores no Serasa, no SPC, ele coloca graça diante das suas ações. E o texto fala que ele perdoa aqueles 2 credores. E ao final dessa breve parábola, Jesus questiona Simão. E aí, Simão? Qual deles o amou mais depois disso? E é fantástica a pergunta. Porque a pergunta não foi, olha, quem tinha mais dívida, quem tinha menos dívida. A pergunta foi, olha, quem foi que ali conseguiu viver uma experiência e a partir dessa experiência amar mais a Deus? Aquele que foi perdoado de 500 moedas de prata ou aquele que foi perdoado de 50? E a resposta de Simão foi, olha, suponho que aquele de quem perdoou a dívida maior. E aqui, Cristo já começa a trazer uma lição para Simão e levá-lo a uma reflexão.
né? Não com a confrontação direta, mas um questionamento para que ele pudesse entender um pouco mais da sua postura. Mas tem algo que me chama muita atenção na fala de Jesus aqui, porque ao longo dessa perícope, desse trecho que nós lemos, a palavra perdão, que é traduzida em português somente como perdão, a gente não tem uma outra palavra para traduzir, no grego ela aparece com duas palavras diferentes que fazem toda a diferença. Tá? Ela vai aparecer em alguns momentos como charizomai e em outras como aphiemi. E o que isso pode nos ajudar a entender melhor esse trecho? Charizomai, se você parar para prestar atenção ali no radical da palavra no começo, tem a ver com charis. E charis é graça, né? Nossos alunos, eu vou chamar até de alunas, futuramente teremos alunos também, mas por enquanto são alunas lá da classe de adultos solteiros. A gente agora em dezembro, estudando o livro de Tiago, a gente conversou sobre essa questão de charis, de graça. E aqui é muito rico a gente perceber que perdão, tá? Nesse trecho aqui do Novo Testamento, ele é apresentado através de uma palavra que contém graça dentro da sua etimologia, dentro da sua construção. Perdão não tem a ver apenas com o esforço que eu faço diante de algo que o outro fez por mim ou contra mim. Mas perdão envolve necessariamente a experiência da graça. E Jesus fala, olha, aquele a quem charizomai a dívida maior, aquele a quem perdoou a dívida maior. Aquela pessoa, ela recebeu não só perdão, ela recebeu através daquele gesto graça. E quando Jesus fala isso, ele está mostrando claramente que o perdão recebido ali tinha a ver com algo imerecido. E eu acho que esse é o nosso grande desafio, muitas vezes, ao liberar perdão. Porque a gente tenta avaliar o quanto aquela pessoa realmente se arrependeu, o quanto realmente houve transformação, as garantias que eu tenho de que aquilo não vai voltar a acontecer. E não que eu não possa fazer essas avaliações, mas quando eu avalio tudo isso, eu estou fazendo um ato de perdão baseado nos meus próprios valores. Um ato de perdão muito mais humano do que como Cristo nos ensinou. O perdão que Cristo nos oferece, o perdão divino, ele é motivado e ele é constituído pela graça. Significa que é imerecido. Eu perdoo e antes disso, eu sou perdoado por Deus, não porque eu mereço, não porque eu sou digno e não porque eu fiz algo para receber. Eu recebo perdão de maneira gratuita. Não tem a ver com a minha dívida, mas tem a ver com a minha incapacidade de pagá-la. Isso é muito profundo, porque é o que Jesus deixa claro ali naquela parábola. Não tem a ver com quem eram esses devedores. O texto não fala sobre o que era a dívida, né? Não fala, inclusive, por que eles constituíram a dívida, nem por que eles não podiam pagar. Ele só fala que eles não tinham condições de pagar e, por isso, foram perdoados. E é assim que nós nos igualamos a esses devedores. Não pelo tamanho da dívida, tá? Mas pelo fato de nós sermos incapazes de pagarmos essa dívida com Cristo. Por nós sermos também indignos e totalmente necessitados, não merecedores, mas totalmente necessitados da graça e do perdão. E a segunda palavra, tá? O aphiemi, que também é traduzida como perdão, ela tem a ideia aqui do remover, do liberar. E aqui não mais usada na parábola desses devedores. Mas quando Jesus fala que, mulher, no versículo 48, os seus pecados estão perdoados, ele não vai usar a ideia do charizomai, mas do aphiemi, dizendo que, olha, você foi liberta da sua dívida, muito mais aqui até no aspecto judicial, sabe, no aspecto jurídico. Está mostrando, inclusive, que o nosso Deus é esse que oferece graça e que, numa perspectiva até ética, ele perdoa, mas também numa perspectiva legal, judicial. Nada ali mais condenava aquela mulher, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, que não há condenação para quem está em Cristo. E é por isso que eu percebo nesse trecho que Jesus ele ensina que o perdão recebido, ele é proporcional ao amor que nós demonstramos. Mas o amor não é uma condição para o perdão.
mas uma consequência desse perdão. Não foi o amor demonstrado por aquela mulher que levou ela a perdoá-la. Não foi o amor demonstrado que levou aquela mulher a ser perdoada, mas porque ela havia conhecido Cristo e experimentado o perdão, ela estava ali entregue, renunciando e amando com tanta profundidade. E aí eu penso que isso aqui nos leva também a refletirmos, a nos questionarmos o quanto amor nós temos apresentado a Deus. Quantas vezes, por pequenas razões, ou até mesmo sem motivos, nós negociamos a nossa fé, nós negociamos o momento com Cristo, a experiência com Deus. E eu penso que muitas vezes isso nos mostra, não que nós não fomos perdoados, mas talvez nós não estejamos levando em consideração o peso, o preço e o valor desse perdão. O perdão de Deus, ele transforma o coração humano e ele necessariamente vai gerar gratidão e amor. E é por isso que muitos não entendem por que no domingo pela manhã, de um sol tão bonito, de pleno verão, a gente está reunido aqui na igreja. A gente poderia estar na praia e realmente poderia. Mas por que a gente está aqui? É porque a gratidão e o amor a Deus, reconhecendo aquilo que Ele fez e faz por nós, nos leva a buscá-lo, renunciando, entregando, devolvendo a Ele aquilo que nós recebemos pela graça. E perceba aqui que aquilo que a gente faz é infinitamente menor se comparado àquilo que nós recebemos dEle. E não é sobre nós, é sobre Ele. Mas há uma segunda atitude que eu queria destacar aqui, a atitude de Simão. E eu vejo aqui uma busca superficial por Jesus. Ele estava ali com Jesus, mas questionando o próprio Cristo e tudo aquilo que estava acontecendo. Uma postura de incredulidade, julgamento e negligência. Ele vê ali e pergunta, olha, será que esse realmente é um profeta? Se ele fosse profeta de verdade, ele não estaria fazendo isso. E ele começa a criticar e julgar tudo o que acontece ali à volta. E pensando sobre isso, olhando sobre isso, eu comecei a ficar preocupado de quantas vezes nós assumimos também uma atitude de Simão. Até durante o culto, a gente vem e a gente começa a criticar e questionar até mesmo as coisas que acontecem durante o culto. A gente esquece, de quem está ali e de por que estamos ali, e a gente começa a se perder com quem os outros que estão ali também, que foi o que aconteceu com Simão. E eu falo que a postura dele é de negligência, porque Simão foi um péssimo anfitrião. Eu não sei se você é um bom anfitrião, não sei se você gosta de receber pessoas em casa, Eu ouço desde cedo, e sempre vivenciei isso quando estive na casa de Dona Cláudia, que a nossa casa precisa ser um oásis, não é isso, Cláudia? E o cuidado com quem chega na nossa casa demonstra o nosso amor, em receber. Simão não tinha isso. Ou se tinha, não ofereceu isso para Jesus. Por que eu digo isso? O texto bíblico, até Jesus vai mencionar, tá? Mas era muito comum na época que os anfitriões tivessem algumas boas maneiras com os seus convidados. Isso não tinha a ver com mesa posta, Embora a mesa posta também demonstra muito amor e graça. Mas o anfitrião costumava receber com um beijo de paz, um beijo de shalom, aquele convidado que estava na sua casa. Era um selo de que ele, olha, você é bem-vindo e aqui existe paz entre a gente e naquilo que a gente está construindo. Uma segunda coisa que acontecia muito comum era disponibilizar água fresca para limpar os pés e aliviar os pés, Até porque não havia Uber, carro, moto, muito era feito a pé, e ali a ideia era limpar e aliviar os pés, e às vezes não só uma bacia de água, mas um escravo era disponibilizado para esse serviço. E um terceiro costume, uma terceira boa maneira do anfitrião era pingar incenso sobre a cabeça do convidado, ou mesmo gotas de água de rosas, ali na cabeça daquele convidado, também por conta até do alívio, dos odores que poderiam estar presentes. Aquele anfitrião não fez nada disso com Jesus. Mas Jesus também, com muito amor e graça, não havia mencionado nada disso e estava ali presente. E o mais interessante é que aquela mulher,
ela acaba assumindo esse papel. Ela não era a anfitriã, mas a sua gratidão, o seu amor, a levou a oferecer isso ao verdadeiro convidado daquele momento. E é aqui que eu percebo a superficialidade da fé de Simão. Ele estava com Cristo, mas não estava por inteiro. Ele estava ouvindo Jesus, mas o tempo todo questionando quem ele era. Ele estava por perto, mas ele não estava na disposição de servir. Ele via a grandeza dos milagres e dos ensinos de Jesus, mas não via a sua pequenez espiritual. E eu fico pensando quantas vezes nós estamos também com essa mesma atitude de Jesus. Até participamos de atividades, mas nós não estamos por inteiro. Nós até dizemos que queremos recebê-lo, queremos ouvi-lo, mas nós não dispomos-nos a servir, nem a ele, nem ao outro. E muitas vezes também não enxergamos a nossa pequenez, nos olhando inclusive até como superiores àqueles que estão à nossa volta. E eu percebo que era justamente essa visão distorcida de Simão sobre si que o impediu não só de receber graça, mas de oferecer graça e amor. E é por isso que no versículo 47 Jesus fala: mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E aqui não pelo poder de Jesus em perdoar, mas pela abertura em receber esse perdão. Mas eu queria concluir com a terceira atitude, que é a atitude daquela mulher, daquela pecadora, como ela é mencionada no texto, e eu vejo uma atitude de entrega profunda, uma postura de humildade e quebrantamento. Aquela mulher sabia exatamente as dores, o seu pecado, e o quanto aquilo a distanciava e a tornava indigna de estar na presença de Jesus. Mas por ter conhecido o amor e a graça de Jesus, a sua atitude ela é recheada de amor e gratidão. Como eu falei, no oposto do que Simão fez, ela se ajoelha aos pés de Jesus, uma atitude de humilhação. Ela chora copiosamente. Ela enxuga os pés com os próprios cabelos. E aqui é muito interessante, primeiro esse movimento nos pés de Jesus, que envolvia muita humilhação, mas o fato, inclusive, ali dos seus cabelos deixar de ser uma preocupação para ela. Tá? Era uma questão de honra diante ali da sociedade judaica. Mas para ela, aquilo dali não importava muito diante de toda a entrega diante de Jesus. E ela beija os pés, derramando perfume sobre eles. Né? Não tinha a ver apenas com gotas, né, ali de incenso ou de óleo derramado na cabeça do convidado, como o anfitrião faria. Mas ela derrama tudo aquilo que ela tem. Ela entrega-se totalmente, porque ela sabia exatamente o que ela tinha, o valor do que ela tinha recebido de Jesus. E ela havia recebido o perdão. E eu percebo aqui no texto que quanto mais necessitado do perdão e da graça me percebo, quanto mais eu enxergo quem eu realmente sou diante de Deus, mais isso vai gerar contrição, fé e serviço. E, consequentemente, eu vou oferecer amor e graça àqueles que estão à minha volta. Perceba então que amor e graça que a gente recebe de Deus gera uma reação para fora de nós. E aí onde a gente vê a diferença de Simão para aquela mulher. Porque Simão expressa para fora crítica, julgamento e até incoerência. Porque ele recebe Jesus na sua casa, mas não oferece o que precisava oferecer. Aquela mulher exala quebrantamento, renúncia e amor. E eu não sei com quem você mais tem se parecido. Mas eu vejo aqui um contraste que a gente precisa refletir. Quanto mais eu me vejo no direito e como merecedor de algo, mais eu vou cobrar e criticar. Quanto mais eu me percebo alvo da graça, maior será a minha renúncia, minhas ações de graça e amor. E eu percebo quanto isso aqui é um desafio nos nossos relacionamentos. Quantas vezes, diante de
nosso pai, nossa mãe, diante do nosso filho, diante inclusive do nosso cônjuge, a nossa postura é uma postura de crítica, de queixa, de cobrança, porque a gente só se vê ali no direito, daquilo que eu mereço receber e o outro não está fazendo, ao invés de eu me perceber também como alvo da graça. E uma coisa que eu tenho sempre falado com os casais nos nossos encontros é que a graça, ela precisa marcar os nossos casamentos. A gente é alcançado pela graça de Cristo e o nosso casamento precisa ser um discipulado, em que eu ofereço graça, em que eu ajo não porque o outro está merecendo, tá? Mas eu ajo, tá? Em coerência com a graça que eu recebi. Eu recebi por amor, com amor e com graça. E se eu consigo ter essa compreensão, eu consigo viver a dimensão da renúncia, das ações de amor e ações de graça e o próprio amor diante daquela vida que vai envolver aqui o perdão e tantas outras coisas. E é por isso que Jesus no versículo 47 ele diz, olha, os muitos pecados dela lhe foram perdoados pelo que ela amou muito. E nós só vamos conseguir viver o amor e a graça na experiência comunitária, nos nossos relacionamentos, se nós entendermos quem nós somos diante de Cristo. E é por isso que nós temos essas atitudes aqui, de Simão, da mulher e do próprio Cristo, para nós refletirmos. Talvez até abrindo os nossos domingos de 2025, com essa reflexão de qual atitude eu quero ter com o meu irmão, com a minha irmã, com meu esposo, minha esposa, diante de Cristo, nesse nosso novo ano. E aí eu trago aqui para a gente concluir algumas reflexões. Primeiro, que a graça que nos alcançou precisa necessariamente gerar uma resposta prática de amor e graça. E aí não tem a ver com temperamento. Algumas pessoas, por conta do seu temperamento, por conta da sua personalidade, conseguem praticar o amor e a graça com mais facilidade. E outras conseguem ser alvo de amor e graça. Uma pessoa que é graciosa, é mais fácil de a gente amar e oferecer graça. Mas não é sobre isso o Evangelho, tá? É sobre Simãos, sobre pecadores, pecadoras, Pedro, Judas, e todos eles são alvos de amor e graça. A gente não escolhe para quem oferecer amor e graça. Todos nós somos alvo disso por Cristo e precisamos também oferecer. E a gente daqui a pouquinho vai estar aprovando as comissões e esses membros que estarão com vocês nessa comissão precisam também ser alvo de amor e graça, ainda que seja um irmãozinho e uma irmãzinha difícil da gente servir juntos. Se você está lutando contra o perdão, é porque talvez ainda não entendeu quem você é e o que Cristo fez por você. Eu sei que isso é bem forte, mas muitas vezes a nossa luta em perdoar é porque nós estamos nos vendo num lugar diferente daquele que nos feriu. Mas o que Cristo nos mostra é que estamos todos no mesmo lugar. Ainda que a sua dívida tenha sido de 50 moedas e a dele ou a dela de 500, todos nós somos incapazes de pagar e necessitados da graça de Jesus. Por isso, se você está lutando contra o perdão, para pensar quem é você e o que Cristo fez por você. Porque se nós alcançamos esse perdão e a graça, nós somos convidados também a transmiti-la. E por último, o perdão de Deus transforma o coração humano, gerando um ciclo de graça, que se reflete em atos concretos de adoração a Deus, através do amor e do serviço a quem está à nossa volta. Se você foi alcançado pelo perdão, pelo amor e pela graça, a gente precisa transbordar isso à nossa volta. E necessariamente isso vai acontecer de maneira prática, através do amor, da graça, mas também pelo serviço diante daqueles que estão à nossa volta. Eu queria orar com você. Eu não sei se você tem conseguido viver, transmitir o amor gracioso, a graça, o perdão. Eu não sei se alguma coisa aí tem te bloqueado, porque você tem olhado para você mesma, para você mesmo, ou para o erro do outro, e não tem percebido, não tem olhado para Cristo, e para aquilo que Ele já fez por você. Mas eu queria lhe convidar nesse momento a fechar seus olhos, e se colocar diante dEle, e que o amor e a graça sejam marcas nossas. Como diz
discípulos ao longo desse ano. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra e pelo desafio que nós recebemos, Pai. O Senhor nos amou, o Senhor nos ama e isso é graça, é imerecido, Pai. Nos ajuda a olhar para nós mesmos diante desse amor e dessa graça, enxergar a nossa pequenez. Nós não merecemos, mas nós necessitamos. E nós te agradecemos porque o Senhor já ofereceu isso a nós. E hoje nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a oferecer graça e amor para aqueles que estão à nossa volta. Não tem a ver com aquilo que o outro tem feito. Não tem a ver com aquilo que o outro é. Não tem a ver com o tamanho da dívida, mas tem a ver com o tamanho do credor e do perdão que Ele outorga, oferece a todos nós. Nos ajuda, Deus, a sermos reconhecidos como uma comunidade que vive o amor e a graça no dia a dia, em todos os nossos relacionamentos e de maneira prática. Que o amor e a graça possa ser uma característica nossa, oferecendo com isso acolhimento, oferecendo perdão e vivendo o serviço, Deus. Não porque o outro merece ou é bom para estar ao nosso lado, mas é porque nós somos alvos do amor e da graça, e a nossa única missão como discípulos é propagar, é transbordar essa graça e amor para os que estão à nossa volta. Nos ajuda a viver isso para aqueles que estão mais perto, para aqueles que são nossa família, para aqueles que estão na nossa casa, Deus. Que o nosso falar, que o nosso agir seja amoroso e gracioso à luz do amor e da graça de Cristo. E que por isso e através disso muitos sejam alcançados para Ti, possam ver o amor e a Tua graça através do amor e da graça que nós oferecemos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.